Bom dia para quem vai estar ao vivo, bom dia para quem vai assistir no período da manhã, bom dia, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Sejam bem-vindos a mais um Café com a Gi, hoje, sexta-feira, 23 de agosto, e neste mês eu estou fazendo uma temporada especial com convidados em comemoração ao mês do Dia dos Pais. Então, todas as sextas-feiras eu estou trazendo um convidado onde a gente fala da vida real tal como ela é, sobre a paternidade, sobre os BOs, os perrengues não chiques, enfim, de tudo que nos compõe nesta existência, não é mesmo? Então vão chegando, sejam muitíssimos bem-vindos, o meu convidado já está por aqui. Muito bom, muito feliz. Duque, seja bem-vindo. E deixa eu já acenar aqui para ele. Minha trilha sonora hoje é de Elvis Presley. Adoro Elvis. E aí eu tô com uma música que o Duque gosta, que ele escolheu, na voz de Elvis Presley, que ele também disse que gosta muito. Então, tá aqui, uma delícia. Pati, seja bem-vinda, bom dia. Então, deixa eu já aceitar aqui o meu convidado. Vai chegando, vamos ver se vai dar certo. Me conta se você recebeu aí. Entrou. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Duque, tudo bem? Tudo ótimo, e com você, Gi? Tudo ótimo, vai mandando aí para os amigos, para os inimigos, para os parentes, para os não parentes. Convida, sejam bem-vindos, enfim, vai ser uma delícia essa conversa. Hoje eu estou de cara para o Duque, porém, no papel, hoje nós estamos aqui de cara para o Duque, mas eu não vou aqui nos conduzir. Na atuação reversa de cara para Gi. Exatamente, hoje é de cara para Gi. É uma licença poética isso, hein? Muito bom, excelente, que bom, vão chegando, delícia. Gente, o Duque é um querido, eu tenho uma máxima coisa que me acompanha a vida inteira, que é o universo é sábio e generoso, né? Muito sábio e generoso, e ele sempre nos entrega as situações e nos faz conhecer pessoas que sempre agregam. Então eu sou muito grata ao universo, porque é assim. E o Duque, eu tive a surpresa de conhecê-lo num evento que eu estava no Instagram, literalmente aquele momento que você para, que você está ali, né, passando, e aí de repente veio sobre um evento Última Linha, aqui em São Bernardo do Campo, na minha cidade, e eu falei, eu vou nesse lugar, vou nesse evento, e aí chamei mais amiga para levar, a Flávia, vamos embora, e disso tudo, né, eu falei que chegaram pessoas incríveis, e o Duque foi uma delas, foram eventos que a gente teve 4 encontros, e dali surgiu várias coisas. O Duque é um especialista em vendas, são 37 anos, e aí trabalhando com vendas, né, ele é treinador em vendas, ele é pai, marido, filho, irmão, também, né, se compõe nessa existência, todos esses seus papéis. E hoje ele está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre paternidade adotiva e esse amor por vendas e como é que a gente tira lições da vida e de negócios a partir dessa trilha, dessa jornada que ele vem fazendo. Duque, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite. E se você faz algo que eu ainda não tenho contado que seja importante compartilhar, fique à vontade. Muito obrigado, Gi. Acho que esse café com a Gi é fundamental. Eu te acompanho. Existem situações importantes aí que você vem repassando com conteúdos magníficos, né? E estar aqui falando com você é uma dádiva, porque você aponta uma situação que a gente vai começar a falar um pouco da área profissional, né? A área profissional, quando eu entro em vendas, eu entendo gente. E o sistema todo do mundo, ele é voltado para o ser humano. A gente tem que saber que existem aí as suas limitações, os seus anseios, as suas, né? Cada um tem a sua vaidade, mas a gente precisa se conectar com gente. Então, a venda, na raiz, ela no princípio, ela é assim, eu posso não te conhecer, não vou te conhecer, mas eu tenho que interagir com você rapidamente. E isso é magnífico,
porque traz uma velocidade de raciocínio, traz um processo que você tem que entender a dor do outro, né? Você tem que se adequar dentro do processo. E quando você faz dessa forma consultiva, e o consultivo é importante, porque eu me lembro, nesses 37 anos, o pessoal da empresa falava assim, nossa, você tem o objetivo, você tem a meta, são aquelas metas homéricas, aquele negócio maluco, e você ficava muito mais preocupado na venda por venda do teu produto do que a satisfação, o customer success do cliente. E aí você falava, vendia por vender. E o cara comprava por comprar. E aí criava-se um círculo vicioso de falar assim, poxa, mas eu não vou comprar mais de você porque você me vendeu 20 caixas de tal coisa. E aí vinha um hiato muito grande do cara falar assim, eu bati a meta sensacional em janeiro, mas fevereiro, março, abril não vendi nada. Quer dizer, por quê? Não existia aquela coisa do cross-selling, aquela coisa de você voltar para o cliente e absorver o pós-venda como deve ser. Então, você tinha lá o caixeiro viajante, aquele cara que... Eu sempre falo do caixeiro viajante como analogia, porque era aquele cara que vendia uma vez e nunca mais voltava. Se voltava, ia ser preso. Então, quer dizer, é uma coisa maluca. E a venda criou uma estrutura importante no quesito de evolução. E os profissionais tiveram que ter essa evolução também para entender o cliente. Porque o cliente, que é o meu principal patrimônio, hoje ele sabe muito mais do que você. Porque eu sou de uma safra que não tinha internet, eu sou de uma safra que não tinha celular, eu sou de uma safra que não tinha nada, não tinha recurso. E o cliente também não. Então, o que você falava era uma verdade. Quase que absoluta. Hoje, não. Hoje você vai lá visitar o cliente, ele sabe a vida pregressa da tua empresa, o quanto você está no mercado, quem que você atende, qual é a excelência desse atendimento, se você entrega realmente o que falou, né? Então, você tem que ter um preparo muito maior e é uma técnica muito bonita, porque quando você fala de vendas, a gente se vende, né? Você me vendeu a ideia de participar, eu estou aqui tremendo participando de cara para Gi, porque do Café da Gi, porque, cara, você é uma sumidade dentro do seu processo. E aí eu vou falar, como é que eu me deparo com uma pessoa tão significativa que fala de gente como ninguém? Quem sou eu na fila do pão para falar disso? Então, você vendeu essa ideia, eu estou comprando, eu tô assimilando, eu estou acalmando. Aí eu vou pesquisar quem é o entrevistado da Gi. Eu vou pesquisar qual é o conteúdo que ela segue para chegar aqui e ter relevância dentro do processo, né? Você tremendo, né? Bom dia, Caio. Obrigada pela audiência. O Caio já te conhece há bastante tempo, imagina, também. Foi uma surpresa isso aqui agora do Duque, viu? Confesso, mas, enfim, cada um... Caio é uma figura, Caio é uma figura. E assim, então vendas, para quem está chegando hoje no mercado, os jovens que querem desbravar esse segmento, tenham em mente que busquem informação de inteligência de mercado. Conheça teu concorrente. Você falou do inimigo, né? Eu quero o teu inimigo bem próximo de mim, porque eu preciso saber o que ele está fazendo. E melhorar o que eu tenho para fazer, porque às vezes ele está fazendo uma coisa muito melhor que a minha. E aí, né? Do que eu acho que é um processo de inspiração. Como é que eu admiro o outro que faz o mesmo que eu, né? E, claro, quando você fala de 37 anos de experiência, quanta coisa mudou ao longo da história, né? Imagina os 37 anos. Então, a forma de se relacionar mudou, a forma da gente comprar, a forma da gente vender, tudo, assim, a gente teve inúmeras situações vividas aí ao longo desses 37 anos que foram impactando a forma de se vender, de se comprar, de se relacionar. Então, a gente precisa ter esse cuidado
Como é que a gente... E não é enxergar como um concorrente que é algo ruim, muito pelo contrário, é uma fonte de inspiração. O que ele faz tão bem que eu ainda não faço, e de repente eu posso fazer? Eu posso trocar de ideias, então, essa coisa que era concorrente, ninguém pode se falar, a gente, né, Não existe mais. a gente é gente que vende para gente, que tem gente em volta, então todo o processo, nós estamos ali voltado para isso mesmo. Como é que a gente olha para a vida e troca? E você tem uma frase que eu acho muito legal, que você fala com frequência, e a gente falou isso ontem, que eu acho que define como é que é o processo de vendas. Eu coloco o coração na mesa. É isso. O coração na mesa é genuíno. Então, a gente fala desse lugar de vendas, de um processo genuíno, onde eu estou, antes da venda propriamente dita, o que vem primeiro? É o outro que está à minha frente. Como é que eu me relaciono? Como é que eu faço isso? Né? Então, quando a gente coloca o coração na mesa, eu falo, é muito lindo, é o avatar, né? Eu vejo você, então eu me conecto a você. Então, eu coloco o coração na mesa, eu me conecto a você, e aí o processo acontece, a mágica acontece. Acho que isso de onde chegou essa frase? Em que momento você falou, nossa, é isso aqui? Não, é porque assim, eu acho que tem essa questão da empatia. Eu sempre fui um cara muito falante, curioso da amizade, e eu penso muito mais na dor do outro. Porque, pensa comigo, eu tô para vender, mas eu preciso me colocar na posição. E se eu fosse esse comprador, como é que eu gostaria desse atendimento? Porque eu tenho que mudar a mesa em algum momento. Para eu ser um bom vendedor, um bom comercial, em algum momento eu fui um ótimo comprador. Porque eu preciso realmente saber qual a extensão que esse cliente precisa naquele meu atendimento. Porque se ele me chamou, não me conhece. Ele quer escutar alguma coisa e ele precisa falar. Ele precisa expor o que ele está. E eu vou ficar ali escutando horas e horas e falar assim, meu, o que eu tenho para você é isso. E quando eu falo do coração da mesa, é que aí gera aquele negócio do rapport muito rápido, né? E aí eu falo assim, eu começo a perguntar, quebra de gelo, porque, vamos lá, tem um ciclo de vendas que é maravilhoso. Você pega um treinamento de vendas aí. Ah, mas o ciclo de vendas eu tenho que começar a quebrar gelo e a objeção, quebrar a objeção, aí volta, sinal de compra, aquele é lindo. Mas no dia a dia, eu vou usar técnica, sim, mas eu vou falar com verdade. Falar, tô aqui, até onde eu consigo fazer? Ah, eu vou te atender? Vou. Eu sou o cara que liga pro cliente e fala, ó, você tá bem? Eu percebi que ontem você falou lá, você falou para mim que teu filho não tá legal. O que aconteceu? Posso te ajudar? Quer que eu leve um remédio? Aí o cara falou, que isso? Esse cara é louco? Ou as pessoas que podem me escutar falam assim, meu, como é que ele fala assim com o cliente? Imagina, tem que ser encaixadinho, tem que ser no padrão. Aí o cara fala, bom, mas por que eu faço isso? Primeiro, atenção com o ser humano, porque eu não estou vendo ele como cliente ainda. Atenção como profissional para dirimir qualquer problema que ele tenha, né? E aí vou lá e tento ajudar para que a gente foque no negócio. Sei lá, é tão subjetivo, mas é mágico, porque na hora que eu coloco a vestimenta do comercial, não tenha dúvida, eu vou falar um monte de coisa e o cara me liga às vezes, e o bacana que é o reverso. Pô, Duque, e aí? Como é que você tá, meu amigo? Beleza, ó, a proposta tá parada, mas o cara começa a me dar satisfação. Porque ele viu que essa linha de entendimento é muito próxima. E outra, de pessoas que nunca vi na vida e que viraram conhecidos, amigos que eu tenho até hoje, em 37 anos, que frequentaram a minha casa. Então, é assim, olha o nível de extensão dessa fala. Porque o que eu estou falando aqui, a moçada, eu sempre falo dessa juventude aí, que eu já passei da curva, né? Então, é assim, ó,
essa moçada que quer entrar em comercial, Claro. pensa nisso, reflita nisso que eu estou falando. Se fizer sentido, ótimo. Se não fizer, joga fora. Mas para mim foi uma lição muito válida, porque eu tive mentores maravilhosos, e eu sou mentor de outros tantos, que falam assim, poxa, eu comecei a seguir o teu padrão e deu muito certo, porque vender tem técnica, é uma ciência, mas tem o amor, que aí eu falo, a gente não usa o coração como o órgão principal do amor, do carinho, do afeto e tudo mais. Eu levo isso para a minha vida profissional. Aí o cara fala, você é muito sentimental, você fica filosofando demais. Parabéns, amigo. Eu prefiro continuar filosofando e ter minha carteira de cliente bem atendida, satisfeita, feliz para o objetivo que eu quero. Entendeu? Porque é genuíno, né, Edu? Que quando a gente fala dessa, quando eu enxergo o outro, então eu acho que parte do princípio que é genuíno. Então você está fazendo mais do. O primeiro passo ali é a conexão, né? Você está se conectando ao outro. Eu acho que aí o processo acontece, né? A mágica, não é a mágica, porque é genuíno, você se conectou, você está ali conversando, você está olhando, né, para o outro, você tá. Eu acho que dá espaço para a humanidade, né? Então a gente vive a nossa real situação que é de humanos. Então foi um processo lá atrás e funcionou também, tá tudo bem. Lá atrás o processo de vendas mais rígido, encaixotado, aquela coisa toda, essa dinâmica muito formal, burocrática, claro, isso tem o espaço também, funcionou para aquele contexto. Quando a gente fala de tempo, que as coisas vão mudando, a gente vê que isso também muda ao longo do tempo e a gente começa a dar espaço para ser humano. E aí, Porque, uhum. ó, só um detalhe. Eu trabalho com uma área muito sensível, que é a área de segurança. Eu consigo fazer tudo isso e ressalto que eu faço com credibilidade, porque eu estou lidando com a vida das pessoas. Então, quando o cara pensa, o cliente pensa na sensação de segurança, eu não posso, em nenhum momento, vacilar em algum processo. Então, eu consigo fazer com que esse assunto que é tão sério, tão desgastante, porque eu já me deparei com um cliente que acabou de ser assaltado, acabou de ser sequestrado. Imagina o trauma que a pessoa tá. A dor. E aí, a dor. E aí eu venho com um tema que eu tenho que falar com credibilidade, autoridade, mas de uma forma mais leve. Porque senão eu engesso muito mais a cabeça do cidadão. E aí em vez de eu amenizar, eu coloco mais medo ainda nele. Você faz Entendeu? o que ele está passando naquele momento. Naquele momento. Então, assim, a seriedade existe, eu não estou contra isso, não. Acho que tem produtos ou serviços que você tem que ir com uma situação mais encaixada realmente. Eu estou falando no antes e o depois. O meio, ele é sempre um meio de, olha, o custo é esse, vamos fazer dessa forma, a instalação, enfim, tem sim a sua sobriedade, vamos dizer assim. Mas, de uma certa forma, quando eu falo no antes e o depois, que é o ponto de equilíbrio, o break-even, sabe onde está? Não é onde você está vendo, o break-even é onde é o antes e o depois. É onde você fixa a marca. Você viu uma palestra minha. Eu sou louco. Eu sento, eu vou no chão, eu deito, eu rolo, eu subo. Porque é uma característica. É o teu jeito de funcionar. Está tudo bem. E tudo Intensidade. bem. Agora você escuta isso, você fala, meu, tem sentido. Todo mundo vai. Eu vou na contramão de tudo, Gi. O storytelling, eu coloquei lá o future storytelling, então vamos pensar para o futuro. O passado, ele é pertinente, mas ele passou. Eu aprendi com ele, vou levar para o que eu levo para depois. Eu tenho que ter o copo sempre cheio. É muito maluco. E isso me dá uma satisfação muito grande. Então, venda, para mim, é emoção misturada com um pouquinho de razão, é o tempero, misturado com a energia, que é o tempero, misturado com atendimento, misturado com a resiliência, misturado
porque aí eu vou também na outra contramão. Inventa um monte de palavra na vida, né? É resiliência, é mindset, é não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, beleza. Mas você tá falando com o cara lá, com a pessoa, e o cara fala, não quero saber de mindset, você não é pessoa, eu não contratei psicólogo, eu quero segurança. Então é aqui, ó. E eu tenho um outro negócio que assusta um pouco, que é essa minha forma livre de falar, e eu me policio muito, porque é difícil. Às vezes o cara fala assim, o teu TDAH foi para a lua. Esse tamanho todo, com esse vozeirão, já chega falando assim, então às vezes, né, falando de segurança, fala, meu Deus, já estou assustada aqui, preciso de segurança mesmo, porque olha esse tamanho. Luke, quando a gente fala, né, dessas questões de lições de vida, eu acho que isso é relacionamento, a gente está falando de humanidade, como eu falei, assim, então a gente, dessa conexão, dessa proximidade, dessa autenticidade, ser aquilo que a gente é, eu acho que dar esse espaço e respeitar como a gente funciona, é uma das formas mais bonitas que a gente tem de honrar a nossa história, o nosso passado e nos conduzir para o futuro de uma maneira mais assertiva, né, mais ali completa, isso tudo funciona. E toda essa experiência, essa conexão, a vida também teve aí o seu convite, né, a você, de uma forma muito bonita, como a gente até colocou no tema, que foi a paternidade adotiva, né? Como é que esse amor por vendas e essa paternidade chega? Como é que isso chega na vida do Duque? Como que foi? Como é que isso? Há quanto tempo, né? O teu filho chegou? Tem uma netinha linda, não é? Uma netinha maravilhosa, 6 anos. 6 anos. Então, conta um pouquinho a tua experiência, né? Como é que a vida te convida a isso? Você até chama de ecossistema, né? Como é que o ecossistema foi te trazendo? Como é que a tua vida... Então, de certa maneira, a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, ela é rodeada de pessoas mesmo. Como é que as pessoas chegam, como é que tudo isso vai transformando a tua vida? Eu queria que você pudesse contar um pouquinho sobre essa experiência. Tá. Eu falo, eu sou temente a Deus demais, né? A família da minha mãe é toda super religiosa, foi todo mundo embora, mas tá lá, tá com Deus, né? E Foi eles aqui dentro. paternidade, eu não tive, fui casado, separei, não tive filhos, enfim. E sempre foi uma busca incessante. Acho que para o homem é um ponto de superação, não sei como é que eu posso dizer isso. É aquela chancela de dizer, eu sou precursor de continuar a família, porque eu tive um filho. E isso sempre foi muito latente na minha cabeça, porque eu vi amigos, né? Ah, minha mulher está grávida, maternidade, barriga, não sei o quê, desejo. Para muita gente que está ouvindo, pode ser banal, mas para mim tinha um significado, porque eu não conseguia. E a gente tentou, e o problema estava comigo, enfim. A mesma experiência que não foi conseguir a maternidade, né? Então, eu também, guardar as devidas proporções, o que é não você concretizar a maternidade, porque, sim, a gente vem de uma formação educacional e ao longo da vida, que ser pai e ser mãe é algo que é ação, né? E aí, quando isso não se materializa, como é que você lida com tudo isso, né? Então esse lado aí que você está contando para a gente, dizer, o homem também passa por esses questionamentos, né? Interessante eu vi. Eu pensei, por isso que eu estou contando um pouquinho lá de trás, puxando um pouco mais, porque e foi o final do casamento, foi por isso também. E não culpou ninguém. A culpa estava em mim, eu sabia. Não consegui fazer o quê? E era para ser assim. E aí depois, cada um seguiu o seu rumo, conheci uma outra pessoa, Nancy. E ela já, no começo do relacionamento, ela falou, o negócio é o seguinte, eu tenho um filho. Para mim, não é um problema. Não vi, né? É engraçado, tem um tabu nesse negócio, né? Porque é assim, mas infelizmente é causado pelo próprio cidadão homem. Sim. Porque o cara fala, mas tem mulher, tem filho, é difícil, é complicado, sei lá. Não estou generalizando, não. Mas a gente está falando aqui papo reto. Na maior parte assim, das vezes. Maneira, não é uma regra, não é uma regra. Mas, enfim, aí eu falei, mas qual o problema ter filho? Não, bom, vamos lá. Aí conheci o Roberto,
que hoje vai fazer 30 anos, e ele já tinha uns 8 para 9 anos, alguma coisa nesse sentido aí. E aí a gente começou a relacionar, e foi bacana, porque imagina eu, não sendo pai, me vem um garoto de 8, 9 anos. Que é uma fase bem na idade, né? Ali para adolescência. E aí a gente teve que aprender a um gostar do outro, entende? Um gostar do outro. Aí o negócio foi mágico, porque, olha eu, querendo tanto, me veio já pronto, de presente, e aí a gente foi para essa adoção unilateral. Então existia lá o pai vivo, e aí ele começou a me chamar de pai logo com o primeiro, segundo mês de relacionamento, porque casou a carência minha com a dele, sei lá, um negócio maluco. E aí a gente entra com a ação e foi... É um período desgastante, porque foram 2, 3 anos de fórum, psicólogo, assistente social, e como é que cuida, como é que descuida, como é que não sei o quê. E a gente persistindo, aí depois teve audiência, eu não participei da última audiência, e a minha esposa foi lá e encontrou o pai biológico, enfim, e se acertaram, e o juiz falou um monte de coisa que eu acho que eu não preciso comentar aqui, ele assina e passa a guarda. Cara, ó, eu vou falar para vocês, eu saí aí eu fui buscar, depois de um tempo, porque sai uma certidão de nascimento nova, né? Com o nome dos meus pais como avós e tal. E meu sobrenome ali, dentro do sobrenome dele, que é muito forte, inclusive ele usa bem o sobrenome mais da mãe dele, e eu respeito, não tem problema nenhum. Porque eu acho que o amor não tá aí, o amor é outro tipo, né? É outra chegada. E aí eu fui e saio do fórum como se eu tivesse... Aí, olha, esse é o ponto crucial. Eu saio do fórum como se eu tivesse saído de uma maternidade. Ah, que lindo. Olha só. Porque eu peguei aquele papel com a maior força do mundo. Eu não vi ela grávida, eu não vi dentro do desejo, mas naquele momento eu tive a certeza que era aquele meu filho, aquela minha família. E isso para mim não tem preço. Eu vou levar para o resto, é o meu legado. Já está levando, está compondo, na verdade, né? Já está aí. E eu conto isso com o maior orgulho da vida. E aí, ser pai, então, voltando, aí eu começo a aprender. Tem os perrengues, tem que saber como é que vai, tem os avós da mãe que tem que, né? Que tem que controlar, porque fica aquela ciumeira, tal, não sei o quê. Mas eu falei, eu chamei todo mundo e falei, vai acontecer isso. Vocês concordam? A minha é essa, concorda? Se falar que não, eu já paro tudo e não vamos seguir em frente. Tem que ser jogo limpo. Acredito que concordaram, porque, meu, é brilho no olhar. Gi, não tem jeito. É escolha, porque pai é aquele que escolhe, filho é aquele que escolhe. Quem me escolheu foi ele, não fui eu. Ele que chegou para mim e falou, quero te chamar de pai. Posso? Com 8 anos de idade. Ele descia a escada com um paninho lá, não sei o que, vinha, sentava no meu colo. Para mim, aquilo... Imagina eu, emotivo do jeito que sou, sensível demais, tem um negócio desse no meu colo. Sensibilidade, né? Não, não tem preço. E aí você fala assim, e esse mês você fez você, abrindo um parênteses, você fez um negócio muito bonito, você chamou os homens para falar, no mês do pai, né? E eu acho que eu fui um bom pai, eu não sei, modéstia à parte, estou sendo, né? Eu vou melhorar um bom pai, porque eu tive um bom pai, que morreu há 28 anos atrás. Então, esse cidadão chamado Gilberto foi um cara que me ensinou a ser o homem que eu sou hoje. E por isso que eu quero transpor isso e passar isso pro Roberto. E foi. E aí, olha que maluco, né? Sabe onde é que eu curti a gravidez? Da minha neta. Porque eu curti a barriga da minha nora.
Você acompanhou tudo, ficou ali o tempo inteiro, curtindo, realizando os desejos, o que você está querendo, o que você precisa. E E dá para sentir assim, dá para ele, sentir daqui, né? E quando você fala de uma coisa também que eu admiro muito, que é o brilho nos olhos nos conta que tem alguém habitando aquele corpo. Então, quando a gente quer também ali saber, né, do humano, os olhos sempre nos contam. Que vou até fazer um parênteses aqui, porque o brilho nos olhos nos conta que tem alguém ali habitando. E lembrando do trabalho dos palhaços, eu sempre gosto de relembrar por que o palhaço usa o nariz vermelho, né? Aquela coisa para chamar atenção, que é para fazer a conexão nos olhos. Então, quando ele coloca o vermelho, todo mundo é onde ele consegue fazer a conexão nos olhos, né? Então, os olhos nos contam muito sobre o que o outro está passando, seja de alegria ou de tristeza, seja de realização, porque tem brilho. Se tem brilho, tem alguém habitando aquele corpo, né? E a Giovana, é isso mesmo, o brilho nos olhos, Gi, porque o brilho nos olhos nos conta muito da vida, gente. Então, essa coisa do conexão, do conectar, olhar olho no olho, né? O aperto de mão, os olhos ali é fundamental. E quando a gente fala de uma paternidade, né? Essa coisa, ele te escolheu para ser o pai e você passa a curtir, então, a gravidez que você não pôde acompanhar da Nancy, você acaba acompanhando ali da sua nora, e aí é uma delícia, coisa boa, enfim. Isso aí que eu quero falar, porque brilho nos olhos é brilho nos olhos. não, não tem. E eu falo isso com toda a força, porque eu falo isso fazendo tudo que eu vou fazer, é o brilho no olho. Dando certo ou dando errado, eu tenho que ter o brilho no olho. Eu passei uma fase maluca, triste demais. E que de repente a vida me transporta coisas que me fazem ficar feliz ao mesmo tempo. Então, eu tive presentes de Deus que me levaram a ter essa força de continuar por conta disso. Então, sou um cara abençoado. Eu não tenho um anjo da guarda, eu acho que eu tenho uns 15. Porque realmente faz sentido. E aí eu falo, cara, por que eu mereço tudo isso? Porque eu não penso em nenhum momento, eu sou muito altruísta. Então, assim, eu não meço esforço se eu precisar ajudar alguém. E não importa quem é, eu não quero que fale nada, eu não quero que me agradeça, eu não quero nada, gente. Eu quero é seguir. E eu quero ver a pessoa bem. E eu acho que e aí esse ecossistema, o universo, conspira a favor. E me trouxe, então, o Roberto, que é um cara sensacional, uma pessoa que é um menino de ouro, que pede conselho se ele entrar e sair da minha casa e pede bênção para mim 25 vezes, e vai para a rua e conhece, e ajuda os outros também. Acho que pegou um pouco dessa filosofia, está no DNA dele, mas pegou. Isso me encanta demais. Então, esse lado da minha vida ali foi sensacional. E aí eu falo, poxa, 2023 foi aquele ano traumático. Morre meu irmão, um mês depois morre minha mãe, e o ciclo fecha. Só que não. É aí que tá. Eu Você penso. sabe, tem como o universo é generoso, gentil. Né? Então, eu adotei, tive esse momento de orfanato, de ser órfão, do parte da minha família, né? Fisicamente, Me né, Duque? acolhe, Acho que eles não estavam né? mais aqui fisicamente, mas no coração está com a gente direto, né? No coração, quando a gente coloca no coração, a gente sabe quanto que eles caminham com a gente, né? Então. E aí, há uns 20 dias, um pouco mais, me aparece uma notícia maravilhosa. Eu tenho uma irmã. Meu Deus do céu. E um irmão. São Generoso. dois, na verdade. Irmã e irmão. Mas quem se conectou comigo e teve coragem para fazer isso, me buscou me procurou, foi a Renata Duque. Renata Duque, olha só. Estou falando isso em Van Premier, tá? Estou falando isso em rede
que você vai colocar esse vídeo no ar aí, enfim, quem está assistindo agora online, outro presente de Deus. Sim. E aí, como a gente está no tema do adoção, ela me adotou. Não estou jogando a responsabilidade, não. Mas adotar no sentido, tive coragem e fui buscar meu passado. Tive coragem e encontrei meu irmão. Exatamente. Isso é uma generosidade, é genuíno. E eu acho que a gente... E aí, quando você falou, né, do copo meio cheio, desse brilho nos olhos, isso faz toda a diferença quando a gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração expandido, ou coração na mesa, bem exposto mesmo, né, como você fala. Então, acho que o universo vai favorecendo isso para a gente, vai nos entregando esses presentes. Então, porque você teria duas opções, né? Do que você poderia simplesmente ignorar e talvez entrar numa linha de julgamento do seu pai, como é que me aparecem dois irmãos depois de um tempo, blá, blá, blá. Ou você poderia ter feito o que você fez, que foi abrir o coração e falar, caramba, eu achando que eu estava aqui off e de repente eu tenho dois irmãos. Eu falo, não, peraí, sabe? A vida é muito boa comigo. Então, é os olhos de mesmo, que é o brilho nos olhos de olhar para a irmã, olhar para e falar, caramba, e ela ter sido a iniciativa, ela falou, meu Deus, eu também tenho um irmão, deixa eu lá buscar esse irmão, porque eu quero conectar, quero ver as histórias. Então, quem tem os olhos de ver, realmente expande o coração e pode se beneficiar dos presentes, do usufruir. E você falou uma coisa que eu percebo nos meus atendimentos, na minha caminhada, na minha jornada, que a gente tem muita dificuldade de aceitar os presentes da vida. A gente tem dificuldade de saber se reconhecer merecedor. Isso é algo muito desafiador, porque a gente traz numa formação, tem uma série de questões aí por trás disso que nos impedem de reconhecer e usufruir dos benefícios que a vida nos entrega. Não é só receber e se reconhecer merecedor, mas também usufruir com interesse, com presença, com amor, com alegria de tudo isso. Então, e eu acho que quanto mais a gente recebe, porque a grandeza da vida está no receber, quando eu sei receber, então eu sei entregar. Nós somos doadores compulsivos, a gente tem uma necessidade muito grande de doar o tempo inteiro e de ajudar. E é como se eu tivesse isento, não preciso agora mais me preocupar, mas o movimento mais sagrado e genuíno da vida é quando eu sei receber, sei trocar, sei fazer isso, compartilhar, somar, então aí a vida fica mais abundante. A vida é abundante, né? Ela pode ser miserável, mas ela não é escassa, ela é muito abundante, a vida é muito abundante. Então, quando eu sei receber tudo isso, é como se um grande portal se abrisse. Então, a vida fala, nossa, venha se beneficiar, agora eu vou te dar mais coisas. E, às vezes, a gente fica no movimento contrário, a gente fica sentadinho esperando que a vida me entregue. Mas, quando a gente faz o movimento da vida, então ela se expande e começa a nos entregar o que é necessário. E eu acho que toda a sua carreira, a sua trajetória de vida pessoal e profissional, você esteve sempre em movimento, você sempre buscou. Então, a vida... Agora ela está te retribuindo e você está sabendo receber, que é a coisa mais linda que tem, é a gente saber receber, né? É isso, e receber, porque você falou tudo. A restrição, o medo que a gente impõe do novo, do que é, o que pode acontecer, nos faz ficar solitários. Sim. Né? Nos faz ficar com resistência natural. E eu não tinha, eu falo, até falei para ela, eu falei assim, você me perdoa, eu não fui te buscar, porque eu era jovem naquele momento, não tô, e justificar não é, mas eu não fui, porque uma série de fatores, eu quis blindar, porque ia ser um negócio, né? Mas enfim, mas ela teve mais coragem e graças a Deus que teve essa coragem, porque realmente me fez um sentido muito forte. Hoje, a minha felicidade, o meu brilho no olhar, ele aumentou, ele reluz, ele expande de uma forma exponencial. E isso me leva até para o meu lado profissional, para o meu lado pessoal, melhorou muito. Essa minha, nessa minha parte órfã da vida, eu gerei o podcast. Eu gerei o de Carolina Produc no pior momento da minha vida. Porque esse foi o gatilho para eu sair fora de alguma depressão. Sim, sim. Você é coach, você
sabe que eu estou dizendo, o que eu estou falando. E aí eu volto nessa live, coloquei o coração aqui, ó, chapado no nosso rosto. E isso, o podcast me ajudou. Porque eu comecei a conectar muito. Eu já conectava, mas eu conectava e queria escutar o outro, porque eu não queria falar do meu problema, do meu BO. Então, a conversa do outro, o estímulo do outro me ajudava a acalmar. E de forma despretensiosa eu comecei. E deu certo. Criou o bichinho aqui, ó. Isso aqui tudo eu fiz. Já fui convidada, eu estive lá, uma delícia. Você já esteve lá, né? Eu estive lá, tinha a minha caneca, eu podia ter usado ela hoje, agora que eu me lembrei, eu tenho minha caneca aqui de caneca. Caneca você vai usar sempre, eu tinha que quebrar o do outro. Agora, assim, ó, tá aqui, ó. Aí você tá vendo que eu criei a caneca, criei não sei o quê, criei. Você sentou lá na frente, foi maravilhoso, você falou isso daí. E a gente falou de expectativa de vida. Lembra que eu te perguntei? Lembro. Você falou, 76 anos. Eu falei, ixi, Mari, então já foi, porque eu tenho mais 20. Isso, olha lá, sendo, né? Aí eu falo, cara, a vida é curta, gente. Muito então curta. vamos aproveitar. Se aconteceu, se retornou, se voltou, se encontrou, se vendeu, se não vendeu, tudo. Põe tudo num balaio. E olha que você tem a tua expectativa de vida. Não fica sofrendo, gente. Acredite, agradece que abriu o olhinho, falou bom dia para a árvore, falou bom dia lá e ponto. Tomou seu café, mais um dia que você venceu. Vai um dia. E parece clichê, a gente sabe, a gente tem visto muitas, a gente até chama, né, de positividade tóxica, realmente, porque tem uma linha que vai para os extremos. Acho que todos os extremos, ele acaba, né, sendo ruim, a gente vai olhando a vida talvez de forma distorcida, ignorando a realidade, mas não é clichê e não é essa positividade tóxica, não é a gente enxergar a realidade distorcida, de jeito nenhum. Mas existe um movimento diante da vida que não é o que nos acontece, mas sim como eu lido diante daquilo que me acontece, é que faz toda a diferença. Não é que a gente não vai sentir dor, a gente não vai ter problema, nada disso. A vida não é um mar de rosas, vai ser tudo maravilhoso. Não, a vida tem desafio, a vida é BO. A gente veio aqui realmente para se superar em todas as questões emocionais, físicas, espirituais e financeiras, materiais. A gente veio para ter essa questão na vida, sim, isso é real. Mas como a gente lida com isso, como a gente se coloca diante da vida, essa postura é que faz a diferença. Você poderia simplesmente, no momento que você passa uma dor, porque perder pessoas que amamos é uma dor gigante, nos arranca um pedaço mesmo. É como se tirasse um pedaço da gente, parece aquele vazio, aquele buraquinho não vai ser mais coberto, né? Dá essa sensação. Passou pela experiência de 2 perdas consecutivas no intervalo de 1 mês, assim, isso é muito doloroso, não dá para desconsiderar isso. Mas você poderia ter se permitido entrar na depressão e ficar ali naquele processo doloroso, e você falou, eu encontrei força e falei, eu vou olhar a vida de outra maneira, eu vou me ajudar me conectando com outras pessoas. Então, sim, não é clichê. A forma como a gente se posiciona diante do que nos acontece impacta diretamente o resultado que a gente vai ter na vida e o tempo que a gente vai ficar nesse luto, porque ficar no luto, dar espaço para o luto é muito importante. Porém, o tempo que eu fico nesse luto, a forma como eu fico nesse luto, faz muita diferença de como a gente vai seguir adiante. Então, quando a gente fala, né, 50 anos, 60 anos, 70, quando eu era criança, quando eu ouvia alguém de 40 anos, a gente já tinha uma imagem que era alguém muito velho, né? Fala, nossa, já está ali sentadinho esperando a morte. Hoje, a vida não está mais começando aos 40, a vida está começando aos 50, aos 60, aos 70. Então, não importa a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo. Como que eu quero? Nós estivemos, a Flávia está aqui com a gente, acabou de entrar, e nós estivemos no Maturifest na semana passada, e um dos painéis, eu adorei a pergunta, né? Nós tínhamos a pergunta lá na infância, o que você quer ser quando crescer? E a pergunta agora é, que tipo de velho você quer ser? O que você quer fazer? Né? Como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer ali um velho chato, rabugento e se negando à vida? Ou você quer abraçar esse tempo que ainda nos tem, né? A gente, que sejam 20, 30 ou 40, quanto tempo? Como é que eu quero abraçar esse tempo? Como é que eu vou viver esse tempo? Então, essa nossa postura diante desse tempo que está disponível para a gente, que está se abrindo, é nossa responsabilidade, é com a gente
não, ninguém vai nos salvar disso, mas é como eu me relaciono comigo e eu impacto esse tempo que eu ainda tenho pela vida. Como é que eu vou viver esse tempo, né? Então, provavelmente você vai vender ainda por mais muitos anos, né, Duque? Porque o que você faz, que é muito consultivo, é se relacionar, é colocar ali, estar junto, é conexão, e tem a pesquisa de Harvard claramente, né, aquela pesquisa longa que eles fizeram aos mais de 75 anos, ela ainda inclusive acontece, e agora são os filhos dos foram pesquisados que estão atuando. Não tem nada que mantenha a nossa longevidade com qualidade do que as relações, porque nós somos seres de conexão, nós somos pessoas de relacionamento, então não há nada no planeta que nos mantenha mais saudável do que a qualidade das nossas relações. Então a gente precisa cuidar muito disso, então seja através do trabalho, da família, dos amigos, né? Então, como é que está a qualidade das minhas relações? Isso tem impacto direto na qualidade do meu envelhecer, do meu momento presente, como é que eu vou sonhar ou não. E do que eu queria que você... Como é que você vê tudo isso que a gente fala, né? Aí você falou assim, nossa, falta pouco tempo. Não, não falta... São 20 anos. Passa rápido? Passa, muito rápido. Realmente concordo que passa assim no piscar de olhos. Mas como é que você se projeta ou se planeja? Como é que você lida com o envelhecer? Como é que você está olhando para tudo isso? Como é que a vida chega para você depois, né, dessa paternidade, virou avô, 37 anos, viu tantas mudanças, e como é que você olha para você para frente, daqui para frente? Numa única palavra, magnífico. É melhor agora do que antes. Tô melhor agora, porque tenho maturidade, sei como fazer, não tropeço mais. Se tropeçar, o tropeço é pequenininho, não machuca, né? Exatamente. Coisa boa. Magnífico. Isso. Então, o magnífico para mim é assim, hoje eu vivo intensamente os meus 50 a mais. Dia 29 de agosto eu faço 55 anos. Próxima quinta-feira. E aí, eu vou falar uma coisa para você. Quando você olha e faz esse overview aí todo, fala, cara, eu quero viver essa fase. Essa fase está melhor. Eu vou chegar no final muito melhor. Melhor construído, melhor autoanalisado. Sim. Em paz, né? Menos crítico consigo mesmo. Que é a melhor coisa da vida. Essa é uma decisão. Sábia. Não quero ser crítico, não. E melhorar. E aí, tudo que me deu de presente, aproveitar. Aproveitar e passar esse legado. Quero deixar um legado. Deixar o legado que minha família me deixou. Deixar o legado do bem, deixar o legado de ser lembrado, deixar o legado para... Não quero lá 1 milhão de pessoas lá no coisa. Eu quero ser lembrado. De dizer assim, pô, tinha um cara assim que fazia dessa forma. Eu vou usar uma frase dele. É topzera, é o coração na mesa, é não sei o que da maestria, é não sei o que do garbo e elegância, é não sei o que do ponto. E é isso. E acabou. E eu acho que esse tempo de continuidade absorver muito mais gente na minha vida. Eu quero essa sabedoria, porque inteligência é diferente de sabedoria. Sim, muito diferente, muito diferente. Ela pode ser inteligente, mas não é sábio, né? Não tem a coisa. Então, assim, eu prezo pela sabedoria. Porque a sabedoria, ela é plural. A inteligência é singular. Esse é o B.O. Então, quando eu ando com a sabedoria plural, eu busco de um monte de gente, e eu sei que nessa transição de network, ou de... como é que fala? Conexão, eu falo muito de conexão, eu quero 1 milhão de gente para trocar. Ô, Duque, você fazer já está... podcast todo dia. A Drica colocou aqui, ó, amei absorver mais gente. A Adri também estava comigo no Maturifest, foi tem que aprender muito como é que a gente vai envelhecer. Glorinha, bom dia. Glorinha está colocando aqui, ó, só levamos o que deixamos, ou seja, o amor no coração das pessoas, né? Verdadeiro legado da sabedoria. E é verdade, a gente
como é que a gente toca a alma das outras pessoas, né, o coração das outras pessoas. Todo o processo é importante, toda a parte, né, de sobriedade, como você colocou, tudo aquilo que é do miolo ali do processo, do que exige, a burocracia, tudo isso é fundamental e importante ter. Porém, o que a gente toca na alma dos outros, no coração, o que a gente faz isso não tem preço, isso coloca a gente num lugar assim. Então, mais do que nunca, eu tenho realmente lidado muito com essa questão do envelhecer, porque a gente também tem uma questão que o envelhecer para a mulher tem um peso, parece que maior do que para o homem. Existem algumas facilidades para o homem, né? O homem, quando fica grisalho, fica charmoso, fica bonito, fica, né, elegante. A mulher, nossa, tá com cara de velha, não sei o quê, não é? Ai, mas vai pintar o cabelo assim, não vai pintar mais o cabelo. A gente tem uma série de questões que nasce do preconceito da própria mulher, né? Em como é que a gente se educa, como é que a gente faz o letramento aí, como é que a gente muda esse mindset, sim, mas mais do que o mindset, como é que a gente muda a postura do coração, como é que a gente expande esse coração para ter esses olhos de caber todo mundo, de enxergar todo mundo, de olhar para a vida maior, do jeito que ela realmente é, porque a vida é muito maior do que a gente. Então, como é que a gente tem essa sensibilidade no coração, esse amor de enxergar essas mudanças? Porque o envelhecer, gente, só não vai envelhecer quem morrer. É uma realidade. Vamos lidar com isso. Então, vamos experimentar essa experiência, né? Porque a gente nunca. E olha que interessante, a gente está no melhor momento. A gente até falou isso ontem no nosso alinhamento, né? Que o quanto que a vida está cheia nesse momento que a gente está, porque nunca se viveu tanto e tão bem. A gente tem 4 gerações vivendo juntas aqui. A gente está vivendo isso pela primeira vez, assim. Então, fala, gente, é muita coisa acontecendo. Então, que bom. E nós aqui, eu posso falar particularmente nós aqui, a gente passou pela experiência do analógico para se tornar digital. Imagina, você não sabia como gravar um podcast, como editar um vídeo, como é que é isso, como é que eu faço isso, e você se permitiu, quebrou a cabeça, foi lá e fez. Então, a gente, talvez é uma época muito gostosa mesmo que a gente está vivendo, porque a gente foi totalmente analógico. Você pegou a época do orelhão, quando você ligava com fichinha, né, fazia a fichinha. Você abriu umas caixinhas aí antigas. O fichinha era... Mas você falou um negócio, eu queria comentar sobre isso. Eu fui atrás, sim, de como editar, como fazer. É uma pena, tá? Porque eu busquei gente para tentar me ajudar. E tem muita gente... Esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui. E ninguém me ajudou. Porque eu acho que o ser humano é ajuda mútua. Gente do céu. Cobrando, não cobrando, sei lá. Entende a vida do cara. Não tenho dinheiro para te pagar, mas ajuda, gente. Foram pouquíssimas, ainda mais no negócio que me ajudaram. Eu tive que buscar sozinho. É isso. E talvez seja aí um bom caminho, como é que a gente vai deixando esse legado de tocar o coração, nessas coisas da mão, fazer as coisas acontecerem, né? Então, é fantástico. E, Duque, nós estamos aqui há quase 1 hora, né? Nosso bate-papo é uma delícia. Então, eu falo que vai indo, por mim, a gente ficaria aqui mais tempo ainda. E eu queria agradecer demais o seu tempo, porque eu sempre digo e reforço, quando você fala do ajudar, e eu acho que as pessoas que aceitam esse meu convite, que estão aqui, me doam o recurso mais sagrado que o humano tem, o tempo. Porque é um recurso que ninguém repõe, não tem como estocar, não tem como vender, não tem como alugar, não tem como reservar, não tem. Então, quando você aceita o meu convite e está aqui doando o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência, está me doando o mais sagrado, que é esse tempo. Quem está aqui com a gente assistindo, ouvindo, interagindo, está me doando o recurso mais sagrado, o tempo, os ouvir, de compartilhar, está aqui. Então, eu falo que eu saio muito lisonjeada mesmo, assim, eu fico muito feliz, e desde quando eu retomei o Café com a Gi, eu não recebi não. Então, assim, eu falo, gente, isso é muito... o universo é generoso, eu sou muito grata, porque é uma delícia a gente poder ter essa troca. E eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre a vida real tal como ela é, sobre tudo isso que você vem vivenciando, experienciando, no auge dos seus quase 55 anos, está ali, estamos na contagem regressiva para os 55, 5.5, e o que você quer deixar para a gente fechar essa sexta, esse café com a Gia, que delicioso.
Primeiro eu quero agradecer muito a você a oportunidade de falar, eu gosto muito. Entrei nesse mundo digital de uma forma muito intensa, aprendo muito e não tenho expectativa de ter 1 milhão de seguidores, mas eu tenho expectativa de ter um seguidor que me acompanhe realmente e troque informação comigo. Não é demagogia, não é nada disso, mas é a realidade. A mensagem que eu deixo é: vivam, vivam intensamente. Realmente tira o coração, põe na mesa, dá um abraço sincero, fala para a pessoa: eu amo você, eu gosto de você, me dá uma ajuda, me aconselha nisso, me escuta, ou escuta alguém, sei lá. Nesses altos 55 anos, eu falo: meu, como eu precisei, às vezes, de algum colo e não tinha ninguém. E chorei sozinho. E o choro sozinho, ele é doído. Porque você chora 2 vezes. É doído pra caramba. Porque você não consegue chorar e falar o que eu estou fazendo. Porque não tem pensamento que venha. O pensamento é só o que está rolando. Então, compartilha, viva, feliz. Claro, guardando as devidas proporções. Tem a questão de trabalho, tem a questão de família, tem a questão de doença, tem a questão de um monte de coisa. Não estou querendo vender aqui o mundo azul, não. Tá? Não é esse. Mas assim. Perfeito. Não existe perfeição. Não tem. Mas é aquele negócio, ó. Você quer trocar ideia comigo? Me liga lá, eu fico chamando. Vai lá no Instagram, manda direct, manda. Eu não recebo um. Às vezes eu quero conversar para saber, fala, o que você faz? Conta a tua vida. Porque pode expandir para outro, ajudar outra pessoa, sei lá quem. Mas ninguém procura. Aí eu falo: mano, como é que pode? Então, mas eu continuo falando, eu continuo ali, né, tal. Então, a mensagem que eu deixo: siga os bons, seja uma pessoa que compartilhe sua experiência, escute a experiência do outro, porque é muito válido. Porque tem gente que só quer contar as suas glórias, né? Quando o outro vai contar, fala: peraí que eu não posso ficar aqui não, eu tenho que ir embora. É na meleca isso. Mas assim, ó, conta, seja genuíno, né? Eu sou assim, eu sou isso aqui com você, na padaria, na rua, no trânsito, no trabalho. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou o Duque doido, maluco, de pedra, TDAH, sei lá o que é aquilo lá. Mas eu sou assim. Eu não vou mudar. Tem gente que vai me odiar, tem gente que vai me amar, e pronto, e tudo bem. Tudo certo, não tem problema. Não tem Né? problema. Só que a mensagem é: viva, troque ideia, converse, crie conexão. A, o network é um ponto depois. O network envolve financeiro, envolve ganha-ganha. Conexão não. Conexão é bater papo, gente. Conversa, você tem boca e ouvido. Para de Bora assistir lá. novela e vai ver o negócio da conversa. Olha eu Exatamente. criticando. Isso é a vida real, né? Gente, Glorinha, parabéns para nós, que foi um assunto super importante. Quero agradecer muito quem esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada mesmo, Duque. Foi uma alegria, sempre muito bom esse alto astral, essa sua energia, essa troca. É o que faz a vida acontecer, que faz a vida valer a pena. Então, gente, uma sexta-feira incrível, um final de semana maravilhoso para nós, que seja bem abençoado. E conversem, gente. Ó, deixei aqui o arroba do Duque, sigam ele, troquem mensagem com ele. Vou Se falar. quiser podcast com o Duque, troca ideia com o Duque, vai lá bater um papo com ele, é uma delícia, é coração na mesa mesmo, é bate-papo, é uma delícia. Então, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco ali também apreensiva e foi super fluido, gente. Eu ainda perguntei pro Duque assim: Duque, como é que a gente vai falar? Assim, do que você quer falar? Vamos falar, tá tudo bem, a gente vai conversar. Eu falei: tá bom, a gente vai conversar. E tá bom demais. Show. Ó, Neo, eu agradeço muito a tua confiança, tá? Porque tiveram aí programas dessa Menzarada esse mês, os caras são PhD. Eu até falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá, gente? Eu atropelando e gaguejando, não sei o que, esses caras tudo PhD que falaram com a gente. Mas tô aqui, tamo junto. Tamo junto. Gente, beijo grande, um
Um ótimo final de semana. Sexta-feira que vem, Café com a Gi de volta, 9h45 com o Diogo. A gente vai falar sobre transição de carreira, paternidade, desafios, vida real, tal como é, né? Então a gente segue aqui e agradeço muito. Um beijo grande, um abraço. Bom fim de. Obrigada, Beijo. Duque. Até. Peço meu jeito. Obrigado, Gi. Vai, abraço. Tchau.